Olá, você quer saber como é a vida de um advogado em tempos de pandemia? Fique comigo, eu sou Jovi Barbosa, aqui no Cultura e Cidadania em Foco. Olá, eu sou o professor Jovi Barbosa, este é o Cultura e Cidadania em Foco. Nós vamos conversar agora com um grande amigo, que é um advogado, Renato Ribec, também empreendedor. Nós vamos saber como é a vida de um profissional liberal em tempos de pandemia. Renato, seja bem-vindo ao Cultura e Cidadania em Foco. Obrigado, Jovi, tudo bem? Ô, Jovi, hoje a advocacia, já vou entrar direto ao assunto, Pode ser. a advocacia ela está cada dia mais dinâmica, né? Você também, como advogado na nossa região de Maringá aqui, sabe como é que funciona. E nós, acredito que você também teve essa fase de a gente ter começado bem antes, quando ainda não tinha quase nada digital. Verdade. Né? Nada eletrônico. Toda a advocacia, a gente ia ao balcão do fórum, pegava o processo, muitas vezes o processo não estava lá. É verdade. Tínhamos que telefonar para o amigo advogado para ele devolver o processo para a gente ter acesso e a viagem muitas vezes se perdia. Perfeito. E eu faço até um comparativo. Ir ao banco, por exemplo, era quase a mesma prática. Você ia ao banco, ficava na fila e hoje tudo isso aí praticamente modificou e tinha que modificar, né? Porque muito tempo perdido, você poderia estar se envolvendo em outros assuntos, desenvolvendo outras coisas, e o tempo acabou modificando isso e vindo para melhor. E a advocacia, ela chegou, e não por causa da pandemia somente, ao meu ver, não foi a pandemia que fez modificar o método da advocacia. Quando chegou a pandemia, os advogados já estavam numa fase de modificação. Sim, é verdade, porque já havia implantado um sistema de internet, não é? Havia, mas tem aqueles advogados relutantes, ainda gostavam até, é difícil ver, né? Mas gostavam de escrever, dando uma máquina de escrever, era muito difícil. Agora, hoje não. Hoje, o advogado que já não se entrar totalmente na tecnologia, ele já fica ultrapassado e já não consegue mais atuar. Então, o advogado hoje ele tem que estar atento às plataformas de tecnologia, tanto para estudo, não é? Como para atuação. Então, aquele advogado que já estava mais atualizado com os sistemas, ele conseguiu se manter, né? E modificou, talvez, um pouco na angariação dos clientes, porque a pandemia o cliente já não pode mais no teu escritório, ou não podia, ou tem certas restrições. Esse foi um problema, né? E agora não, né? Hoje já com as certas abertura do mercado e da própria advocacia, começaram aí a abrir espaço para você atender teu cliente, e também hoje plataformas Zoom, exato, outras diversas plataformas que você consegue, o WhatsApp, que é o mais conhecido, o mais fácil, né? Cada vez se atentando às necessidades dos grandes grupos, de estar conversando com as pessoas, né? Então, o advogado hoje, estando atento às novidades da tecnologia, ele conseguiu driblar as dificuldades. Vamos falar da pandemia, que é o que mais está nos incomodando, né? Driblar essas dificuldades, e também ele conseguiu, né, trazendo os recursos. O Tribunal de Justiça hoje contribui, né, para uma assistência. Hoje o advogado consegue, e qualquer um consegue, não é só o advogado. Hoje qualquer pessoa consegue entrar no site do Tribunal de Justiça, acessar o seu processo, com algumas restrições, ou de segredo de família, ou não, mas você consegue ver pelo menos uma movimentação do processo. E antigamente não, você tinha que ir até o escritório do seu advogado e perguntar o que estava acontecendo. Hoje... Essa foi aquela consulta pública, né? Exatamente. A consulta pública, mas você consegue acessar, e muitos até conseguem baixar alguns despachos do juiz e tudo mais. Mas com isso, na pandemia, modificou muito. O que eu quero dizer é que veio assim a validar todo esse sistema. A gente quer dizer que a internet já fazia parte do escritório de advocacia, né? Já fazia parte, né? Muitas coisas, as petições já estavam sendo encaminhadas via internet, através dos sistemas, em todas as esferas. Porém, o grande problema nosso
era, ou agora, né, depois que entrou a pandemia, era a recepção com o cliente, ou o contato com o cliente que não podia mais ser físico. Exatamente, exatamente. E aí você estabelecer, como você falou, um Zoom ou um Google Meet com o cliente ficou complicado. E tem muitos ainda que não conhecem a plataforma. Isso. As plataformas, né? Então, são diversas. E o cliente ainda tem aquele receio, eu quero sentar com o meu advogado, eu quero ouvir. Então, a advocacia, ela vem se distribuindo para aqueles tipos de processos que são meio padronizados, que você não precisa ter muito contato com o advogado. Existem aquelas especialidades também que você precisa ter um contato mais direto com o teu advogado, que são os casos mais raros, né? Mas que ainda precisa ter os contatos. Então, igual tudo vem se modificando na nossa região, no nosso mundo, né? Tudo está se modificando de acordo com a pandemia, que, na minha opinião, veio só para validar o sistema aí que já vinha em andamento. E agora, quem já estava mais preparado para isso, começa assim, vamos dizer, beber água limpa. Sofre menos. Sofre menos, exatamente. Até o tribunal, inclusive, andou, Renato, preparando a questão das audiências, por exemplo, não é? Nós temos visto aí que eles disponibilizaram o WebEx, que é um sistema que substitui o Zoom, como você falou, para fazer a audiência. Então, isso é uma facilidade que a própria Justiça acabou introduzindo, mas que, no meu modo de entender, acho que ainda não está totalmente pronto. O que você pensa disso? Então, nós também participamos de alguns grupos de WhatsApp, que acaba sendo até um cômico, né? Antigamente, você entrava na sala de audiência, por favor, desligue o celular. Atualmente, sem celular, você não faz a audiência. Então, essas coisas vêm se modificando, e como tudo, passa por uma transformação, Jovi. É verdade. Né? Então, evidente que não está tudo pronto ali, mastigado, e as dificuldades elas vão se sanando de acordo com que elas vão surgindo realmente, né? É verdade. Então, eu acredito que a plataforma ainda, como você disse, ela não está na sua total operação, mas estamos aprendendo juntos e vai dar certo. E vamos chegar lá. Exato. Olha, quero agradecer ao Renato por ter trazido essas experiências aqui. Tudo sempre conta. E contar com um amigo é muito bom. Muito obrigado, Renato, por essa ajuda, essa participação no nosso vídeo. Obrigado, Jovi. Até mais. Olha, espero que você tenha gostado e eu te peço, compartilhe esse vídeo aí, né? Dá um like e, olha, por favor, se inscreve no canal. Assim você nos ajuda a criar ânimo para continuar trazendo conteúdo para você aqui no Cultura e Cidadania em Foco.